Bom dia, estamos aqui no segundo SED, o segundo seminário de egresso discentes do Progel. Estamos nas apresentações das comunicações orais da área de linguística e agora vamos ouvir a apresentação do trabalho intitulado A Influência dos EdTubers no Processo de Ensino-Aprendizagem, Estratégia de Gatilhos Mentais e Mindset, de Tiago Henrique Pereira do Nascimento e da professora a doutora Renata Barbosa Vicente. Tiago, fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos que estão aqui nesse evento. É um prazer estar partilhando um pouquinho da minha pesquisa com vocês. É uma pesquisa que está me rendendo muitas alegrias, né, no sentido de buscar informações sobre a educação e poder, de certa forma, trazer contribuições a ela. Então, como a professora Marcela bem disse, o título da minha pesquisa é A Influência dos EdTubers no Processo de Ensino-Aprendizagem, Estratégias de Gatilhos Mentais e Mindsets, que é um recorte da minha dissertação, né, do meu trabalho para o título de mestre. Como panorama da minha apresentação, teremos um pouco da introdução, né? Inscreva-se na ideia, que é onde eu vou trazer alguns conceitos, né, a partir do referencial teórico, logo em seguida a metodologia e alguns resultados parciais que darão, e finalizarei com as considerações parciais da pesquisa. Bom, estamos num mundo de globalização, né, século XXI, um século de muitas invenções tecnológicas, né, a internet chegando desde do finalzinho do século XX para o início do século XXI, e por conta disso, por conta dessas tecnologias, muitas ferramentas são trazidas e são lançadas na educação, no cenário educacional. Tudo isso por conta de uma questão chamada cultura digital, né? Nós estamos imersos nessa cultura digital, por conta de todos esses contextos que eu disse anteriormente. Essa cultura digital, ela é formada para nativos, principalmente, né, para nativos digitais, que são as pessoas que nasceram nesse período de grandes tecnologias, nesse período da era digital. Por esse motivo, também temos, dentro do cenário educacional, a educação digital, que está lá pautada, que é trazida pelos documentos nacionais da educação, no caso a BNCC, que vem pedir, né, para que a gente dê aos alunos esses alunos da sociedade, essa questão de letrá-los digitalmente. E aí trazendo também o conceito de multimodalidade. A pesquisa, né, tudo começou porque eu trabalhava com livro didático, e aí eu comecei a pensar, juntamente com a minha orientadora, como eu poderia inovar no cenário, né, no cenário da pós-graduação. E aí, pensando nisso, a gente começou a ver a tecnologia com outro olhar. Vamos pesquisar situações com tecnologia. E aí, a pergunta norteadora da minha pesquisa é: que tipo de ensino de língua portuguesa os EdTubers estão possibilitando aos estudantes da educação básica, tendo em vista que, progressivamente, estes buscam por ferramentas pedagógicas digitais para adquirir conhecimentos linguísticos? Antes de tudo, eu preciso esclarecer o que é EdTuber, né? EdTuber são esses professores que estão dentro da plataforma do YouTube promovendo o ensino de língua, o ensino de outras disciplinas, de outros componentes curriculares também. Mas o meu foco são os professores de língua portuguesa. O objetivo geral da pesquisa é analisar o ensino do conteúdo gramatical do verbo a partir das videoaulas dos EdTubers, buscando perceber a qual corrente linguística estão associadas e quais estratégias de gatilhos mentais utilizadas por eles para atrair os alunos da educação básica.
Pensando nisso, nós temos uma hipótese, né? Pensando nesse objetivo, a gente tem a hipótese de que os alunos de educação básica, eles recorrem aos canais educativos de língua portuguesa da plataforma de vídeo YouTube para sanar suas dificuldades pedagógicas relacionadas ao ensino da gramática da língua portuguesa em busca de uma aprendizagem facilitada. Uma vez que os edutubers, eles prometem a esses estudantes uma certa cura, né? Que eles vão sair dali aprendendo e sabendo tudo de língua portuguesa a partir da sua busca. Objetivos específicos: distinguir e discutir as concepções de língua e gramática que norteiam as praxes dos edutubers em relação ao ensino de gramática do verbo, verificar a atividade docente dos edutubers, se eles atendem ou não às concepções que estão propostas nos documentos, principalmente na BNCC, investigar o impacto que esses professores têm na construção de aprendizagem na vida desses estudantes e saber qual é o tipo de mindset que eles desenvolvem nos estudantes da educação básica e observar as estratégias de gatilhos mentais que esses professores utilizam para persuadir os discentes. Como referencial teórico, primeiramente a gente precisa entender o que são as TDICs, né? E a gente TDIC são todos os recursos que podem estar em meio e a serviço da tecnologia, né? São ferramentas, são recursos tecnológicos que possibilitam que esses alunos tenham acesso a programas, a mídias, a equipamentos, né? Ou seja, celulares, computadores, tablets, que vão nos colocar em rede, tudo a partir da internet. Versando sobre a BNCC, ela vai, como eu disse anteriormente, ela propõe que os alunos eles compreendam e utilizem essas tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, uma vez que nosso papel é de sermos agentes formadores, né? E aí, a gente, pensando na tecnologia, nós precisamos ser agentes que vão ajudar esse aluno a se inserir no mundo digital, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Temos aí também a questão de 2 paradigmas. Eu trabalho no paradigma funcional, mas eu preciso colocar ele em choque com o paradigma tradicional. O paradigma tradicional sendo aquele que tudo é visto como um ensino formal de língua, né? Ou seja, vamos versar sobre a gramática normativa, né? Eu tenho diversos gramáticos, então eu busquei muitas gramáticas para fazer essa pesquisa. E o paradigma funcional, que vai compreender a língua como um instrumento de interação social, propondo-se, né, a observar os usos reais da língua. Essa é a preocupação. Como eu quero observar quais são as estratégias que esses professores utilizam para persuadir os alunos, para atrair para os seus canais, nós vamos pensar no conceito da cognição, da teoria da cognição, que é o conceito de gatilhos mentais, que são estímulos psicológicos que podem influenciar as tomadas de decisões das pessoas. E essas pessoas realizam essas tomadas de decisões de forma rápida, instantânea e inconsciente. E são eles: o gatilho da afeição, da aprovação social, da reciprocidade, da autoridade, da escassez, do compromisso e da coerência, e o último, que é o mais novo, que é o da unidade. Um outro conceito que eu vou utilizar para a minha pesquisa é o conceito de mindset, que são as crenças que os sujeitos possuem em si próprios, né? E aí, esses conceitos, essas crenças, elas são formuladas de forma consciente e muitas vezes inconsciente, e que vão influenciar as nossas tomadas de decisões para atingir aquilo que desejamos ou que não desejamos. E aí nós temos 2 tipos de mindset. É o mindset fixo, que é o mindset de estaticidade, e o mindset de crescimento, que é o mindset de crescimento, né, de resiliência, de transformação. Por exemplo, se eu tenho um aluno em sala de aula que ele se acha o cara, né, que ele sabe muito, ele se acha que sabe muito, que
ele vai tirar sempre 10 na prova, provavelmente essa pessoa tem um mindset fixo, porque ele não é capaz de mudar. Se eu apresentar um outro tipo de pergunta a qual ele não está acostumado, ele não vai conseguir desenvolver aquela questão. Mas, se eu tenho um aluno de mindset de crescimento, se ele aprendeu de forma eficiente e eficaz, uma questão de qualquer tipo, eu posso colocar para ele e ele vai responder e não vai ficar nervoso, né? Então, tem todas essas questões. Como metodologia da pesquisa, é uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, e para isso eu utilizei o site Revelando a Língua, que é um site de minha criação, que eu utilizo aqui na minha praxis, né, para ter um trabalho de metodologia ativa com os meus alunos. Então, eu peguei esse site e utilizei na minha pesquisa. A partir desse site, eu criei alguns questionários. E esses questionários, eles serviram para me dar base para a minha pesquisa. O primeiro questionário que eu criei foi revelando o uso das redes sociais do YouTube no ambiente educacional. Então, nesse questionário, eu perguntava aos meus alunos se eles utilizavam, para qual finalidade, o que é que eles mais utilizavam nas redes sociais, se eles utilizavam ou não perfis no Instagram, por exemplo, de professores que estão lá no canal do YouTube. Então, foi um site que me ajudou bastante a colher informações. E o segundo, já que eu trato de verbos, né, que é o objeto de pesquisa também, né, para me dar base, foi sobre verbos, e aí eu fiz questões de formas que abordavam o funcionalismo e questões que abordavam o formalismo, o tradicionalismo, no caso. Então, aqui eu tenho alguns resultados do questionário 1. A gente percebe aqui que a plataforma, né, a ferramenta que eles mais utilizam é o Instagram, e em segundo lugar, é o YouTube. Porque eles utilizavam essas tecnologias digitais, né, se eles concordavam que elas seriam muito boas aliadas na educação, 85,5% diz que sim. Então, a gente percebe que a pesquisa ela é muito frutífera, né, porque eles estão utilizando isso. Se o YouTube tem relevância no processo de ensino-aprendizagem, eles disseram que sim, né? E eles utilizam muito o YouTube para estudar. E aí eu pergunto por quais motivos eles buscam essas videoaulas de língua portuguesa, e eles dizem que para conseguir aprender melhor o que não foi visto em sala, para complementar, para estudar para avaliação. Então, a gente consegue perceber que eles fazem muita utilização desses materiais que estão no YouTube, né, na plataforma. Então, primeiro, nessa parte da metodologia, a gente fez um levantamento do referencial teórico, junto com as leituras, né, dos textos. Consultamos algumas provas do Enem de 2013 a 2023 para observar qual, de verdade, seria o recurso linguístico que nós iríamos utilizar, e vimos que em todas as provas do Enem tem verbo. Selecionamos o YouTube, né, os canais de YouTube, já que eram muitos que eles apontaram, então selecionamos 3, e desses 3 pegamos 12 aulas. Depois recolhemos algumas gramáticas de cunho tradicional e de cunho funcionalista, para saber o conceito de verbos, o que é que eles propunham ali sobre verbo. Em seguida, transcrevemos as videoaulas com a plataforma YouTube Scribing, e estamos na escrita da dissertação, né, no processo de escrita. Os canais selecionados são do professor Noslen, que possuem 4,9 milhões de inscritos. O segundo, da professora Pamba, que possui 2,5 milhões de inscritos. E, por fim, o do professor Prosa Júnior, né, o Caminhos da Linguagem, que possui 7,74 mil inscritos. Esses 2 primeiros, eles são celebridades no YouTube. E o terceiro, eu queria fazer o confronto, né, com uma pessoa que não era tão conhecida, mas ele é o único que está muito próximo do ensino funcionalista, enquanto os outros estão no ensino tradicional de língua portuguesa. As gramáticas utilizadas, né, Bechara, Segali e Celso Cunha e Sintra, como tradicionais, e a Maria Helena de Moura Neves, com as suas 2 gramáticas, como funcionalista. Análises parciais dos dados, eu tenho que o professor Noslen,
ele apresenta verbo numa perspectiva tradicional. A gente percebe aqui que ele diz que verbo é responsável em expressar ação, estado e fenômeno da natureza, e a gente sabe, com o funcionalista, que não é bem assim. Então, ele traz algumas tabelas que nós conhecemos do ensino tradicional, né, porque muitos de nós viemos desse fruto. A Pamba também, ela traz um cunho muito tradicional de língua. Então, ela traz alguns conceitos muito tradicionais da gramática. Ela aproveita para vender dentro do canal o seu curso, né? Assim como nós lemos também, que aí eu trago isso como reflexão de gatilhos mentais. O Prosa Júnior, ele tem uma pegada mais funcional. Então, quando ele diz o que é verbo, ele diz que o verbo está na construção de qualquer mensagem. Ele diz que a maioria dessas mensagens nem tudo é verbo, né? Porque se eu disser que verbo é aquele que é uma ação, então se eu digo que palmas é uma ação, mas palmas não é verbo, né? Então ele faz uma contextualização melhor do que é a classe gramatical verbo. Então, como considerações finais, nós percebemos que os dois edutubers, Noslen e Apamba, fazem uso de uma pedagogia pautada no ensino de língua baseada no tradicionalismo linguístico, enquanto o Prosa ele se aproxima da perspectiva funcionalista. Desse modo, observamos que o professor Noslen e a professora Pamba, eles se afastam do ensino proposto pelos documentos oficiais. Todavia, a prática do professor Prosa Júnior se associa ao sugerido pela BNCC. Os edutubers que utilizam na abordagem tradicional aparentemente desenvolvem um mindset fixo dos alunos. Por sua vez, o que se alia ao paradigma funcional desenvolve um mindset de crescimento, porque eles fazem o aluno pensar mais. O Prosa faz com que o aluno pense, reflita sobre os usos da língua. Os edutubers, em seus canais educacionais do YouTube, utilizam de vários gatilhos mentais. O primeiro, reciprocidade, ou seja, o que é reciprocidade? É quando eles oferecem ao aluno a aula, então o aluno ele se sente obrigado a retribuir de alguma forma, ou seja, dando lá o seguir aquele canal para aumentar o número de inscritos, que isso dá rentabilidade, né? Ele monetiza a educação. A afeição, porque eles chamam os menininhos de pupilinhos, utilizam umas palavras como sussa, tá ligado? Então, isso faz com que os alunos se atraiam a eles, tenham afeição por eles. A aprovação social, quanto mais pessoas eu tenho no meu canal, melhor eu sou. Então, as pessoas vão buscar por eles. Autoridades, eles utilizam lá jaleco, né? Tem lá todo um cenário que isso dá a eles autoridade do que eles estão falando. Aí eu sou uma pessoa que sabe muito daquilo que eu estou dizendo. E lá no site deles, eles apresentam o gatilho da escassez. Então, eles dizem assim, tem poucas vagas para o meu curso. Então, quanto mais eu digo que tem poucas vagas, mais o estudante ele vai querer comprar, porque se tem poucas, ele não pode perder. Que é isso que o comércio utiliza bastante. Aqui são as minhas referências bibliográficas, algumas, né, porque são várias. E eu finalizo a minha apresentação. Parabéns, Tiago, excelente apresentação, parabéns também pelo excelente trabalho, muito interessante a análise que você traz, comparando a perspectiva da abordagem dos edutubers, né? Alguns com a perspectiva mais tradicionalista, outro com a perspectiva mais funcionalista, uma excelente análise que você traz também sobre a identidade social desses professores, a forma como eles querem ser vistos pelos seus alunos, né? Como isso também é perpassado pela maneira como eles transmitem o conhecimento, pela performance deles, pela forma como eles se comportam, como eles se vestem, como eles utilizam também a própria linguagem, como você mesmo diz, né? Eles falam tá sussa, tá ligado, como uma estratégia também de se aproximar dos estudantes. Então, parabéns pelo trabalho, muito bem exposto, muito bem colocado. Você apresenta de uma forma muito segura o seu trabalho, seus slides são excelentes. O professor Irã, inclusive, comentou aqui no chat, né, a excelência dos seus slides e também a dinâmica e a disposição da imagem. Então, parabéns. Eu abro espaço para quem quiser comentar ou fazer perguntas, fique à vontade.
Mel, que fique à vontade. Eu queria, primeiramente, parabenizar meu colega, né, Tiago. A gente estudou algumas disciplinas juntos e é muito massa. Depois de um tempo, como a gente consegue ver o andamento, o processo, né, como as pesquisas vão se desenvolvendo. E sempre naquele clima da sala da gente, né, de admiração mútua, né, sempre foi desse jeito. E eu estava me lembrando das aulas da professora Renata, de como faz tanto sentido essa parte da cognição. E eu só queria comentar, eu achei muito interessante os resultados que você tem chegado, né, nessa parte dos estudos funcionalistas, eles corroborarem, né, até com essa parte cognitiva enfim, eu queria só parabenizar você, Tiago. É muito interessante a gente ver, nós vemos nossos colegas, né, progredindo, enfim, a gente que está acompanhando a pesquisa desde o começo, né, é bem interessante. Parabéns, Tiago. Obrigado aí pela exposição, foi muito interessante. Obrigado, Mel. E obrigado a todos que estão parabenizando a pesquisa. Bom, muito obrigada. Então, nós podemos prosseguir para a próxima.